Jesus, desçam sobre nós, permaneçam em nossos corações. Agradecidos por esta oportunidade, por esta casa que nos acolhe, pela assistência espiritual que se faz presente. Reunião desse dia 8 de abril de 2024. Meus irmãos, e para iniciarmos, nós convidamos a nossa irmã Fátima Apson para a leitura da mensagem e a prece inicial. Posso tirar então? Não, deixa assim. Deixa. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião lendo uma mensagem recebida aqui na nossa casa. O Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, ilumina a terra nesse instante com a luz imperecível do amor. Chama a cada consciência aos deveres do bem, ao reconhecimento da paternidade divina. Nem todos escutam, nem todos ainda escutarão. Cada ser tem a liberdade, tem o despertar. Mas todos vós que conhecem a doutrina do amor, os mandamentos do Senhor, que já aceitam na mente o ensinamento, agora busquem sentir no coração e vivenciar. Jesus convidou os seus discípulos não só no momento em que esteve aqui, mas continua a convidar para a posteridade. Discípulos que fazem a vontade do Pai, que trabalham o medo, trabalham o ego e se colocam no seara do amor, sem vaidades, sem receios, buscando nos servir ao próximo, a verdadeira oração ao Pai. Ah, meus amados, rogamos ao alto para que despertem para a benesse da caridade verdadeira se darem as mãos, de buscarem na solidariedade e na fraternidade a verdadeira alegria, que não passa jamais, e não aquela que muitas vezes nos perdemos na ilusão e ao retornarmos à pátria espiritual, percebemos que eram futilidades e enganações. Por isso, busquemos sentir a luz do Cristo que envolve a todos. E a todos convidam aos valores reais que nos levam ao Pai. Então, nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo por todas as bênçãos que nós recebemos, por todas as oportunidades que Deus nos oferece de crescimento, aprimoramento. Elevar o nosso pensamento também a Jesus, o nosso Mestre amado, que esteve conosco e ainda está. Mestre amado, pedimos a sua ajuda para transformar todas as nossas imperfeições em virtudes. E sabemos que o caminho é seguir os seus ensinamentos, porque o Senhor venceu o mundo e conseguiu chegar ao Pai. Rogamos, Mestre, pelo seu auxílio, que o Senhor continue nos iluminando, estando conosco todos os dias, e que esteja presente no nosso coração verdadeiramente. Também pedimos pelo nosso orador dessa noite, que ele seja iluminado, que ele possa receber do alto as intuições, para que possamos aproveitar a palestra. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.
Saudamos também os nossos irmãos que estão conectados no canal do YouTube. Sejam bem-vindos à nossa casa e que Jesus os abençoe de sempre. Aqueles irmãos que vêm pela primeira vez, sintam também se abraçados e acolhidos no amor e na paz do Cristo Jesus. E dando continuidade, meus irmãos, à nossa programação da noite, e hoje nós temos um desafio maior, né? Suportar aqui, né, e concentrar nos estudos com esse cheirinho agradável, né? Que maravilha, o macarrão que nos aguarda, hein? Que coisa boa. Então, todo mundo sentindo esse cheiro maravilhoso? Que coisa boa. Dá mais fome, não dá? Já comeu? Tem gente que já comeu, segundo a Fabiana, hein? Então, vamos lá. E dando continuidade, meus irmãos, hoje nós recebemos com grande alegria em nossa casa um grande irmão e um grande amigo, o William Jacob, do Centro Espírita Leão Denis. E o William Jacob vem falar para nós sobre as virtudes de Marta. Vamos entender esse tema à luz da doutrina espírita. William, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Que Jesus e a espiritualidade benfeitora lhe abençoe. Isso aqui na mão acho que é melhor. Bom, boa noite a todos. É uma alegria retornar a esta casa com o desafio dobrado, né? Porque fazer uma palestra é sempre um desafio para o palestrante. Eu acredito que aqui tem vários. No dia do macarrão, com o pessoal sentindo o cheiro do macarrão, o desafio aumenta, porque muita gente já está aqui, tomara que acabe logo essa palestra, para a gente comer e, né, conversa menos, já resume, vai para a conclusão, a gente está louco é por causa do macarrão e nem tanto da palestra. Mas a gente vai trazer aqui algumas reflexões a respeito desse tema, as virtudes de Marta. E já fiz esse tema várias vezes, a gente tem levado ele em algumas casas, que, assim como aqui, nos deixa a possibilidade do tema livre. E já aconteceu mais de uma, duas, três vezes, de eu passar o tema e a pessoa perguntar assim, não foi aqui, viu gente? E a pessoa perguntar, é as virtudes de Maria, né? Eu falo, não, é de Marta mesmo. Já chegaram até a fazer o cartaz, eu passo as virtudes de Marta, e o pessoal, na hora de fazer o cartaz, fala, ele deve ter escrito errado lá e deve estar querendo falar das virtudes de Maria. E aí eu percebo que o tema já causa aquilo que é a intenção causar mesmo. Uma reflexão já nele. Por quê? Porque Marta é irmã de Maria. E normalmente, salvo, né, algumas exceções, nós colocamos Maria lá em cima. Eu não estou querendo tirar ela do alto, não, deixa ela lá. Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Não é a Maria, mãe de Jesus, já vamos destacar isso. Então, muitos pegam, colocam Maria lá em cima e Marta lá embaixo. E eu já ouvi mais de uma, duas, três vezes, Marta quase que simbolizar um comportamento negativo que deve ser evitado. Eu já vi no centro, às vezes, a pessoa puxar a orelha. Falar, cuidado, você está parecendo Marta. Como se Marta fosse assim, né? Uma pecadora, uma pessoa que não tivesse nada a nos ensinar, nada a nos inspirar. E aí, observando tudo isso, eu falei, vou fazer um tema, as virtudes de Marta. Porque essa mulher extraordinária traz consigo várias virtudes que devem nos inspirar. E longe de ser algo que devemos repelir ou nos afastar. Pelo contrário, devemos nos aproximar de Marta. O que não quer dizer que devamos nos afastar de Maria. O desafio, é a conclusão, eu já antecipo, eu vou falar isso várias vezes, é encontrar o equilíbrio entre Marta e Maria. Porque essas duas personagens do Evangelho não estão apenas lá nos textos. Elas estão em nós, simbolicamente falando. Na verdade, aqui é uma reflexão que extrapola a passagem que eu vou ler para vocês. Já que todas as passagens do Evangelho, os personagens reais
ou não, todos eles também, de alguma forma, têm algo a nos ensinar, ou, de alguma forma, nós reproduzimos aqueles comportamentos. Nesse caso, é uma passagem que existiu. Ali estão narrando um acontecimento na casa de Marta. Mas nas parábolas, que não sabemos ao certo se existiu, se foi uma história contada por Jesus para passar alguma lição, aqueles personagens também falam de nós e para nós. Parábola do filho pródigo. Ora, nos comportamos como o filho pródigo, que pega e, enfim, extravasa, extrapola e passa dos limites e se arrepende, chora, sofre e volta para a casa do pai. Às vezes, literalmente falando, às vezes no sentido emocional, simbólico também da passagem. Às vezes nos comportamos como pai. Às vezes como filho ciumento. Então esses personagens falam de nós e para nós. Marta e Maria não são diferentes. Então eu vou ler a passagem que é utilizada para rebaixar Marta e para enaltecer Maria, e a gente vai entender junto que, poxa, né, vamos ter aqui um pouco de compreensão, porque Marta não é essa figura negativa como muitos de nós pintamos. Eu vou ler aqui então a passagem que está em Lucas, capítulo 10, 38 a 42. Está lá o seguinte: ao prosseguirem a jornada, ele, ou seja, Jesus, entrou em certa aldeia. E certa mulher, de nome Marta, o hospedou. Então, aqui, se a gente fizer uma pausa, já refletir, a gente começa a dar um desconto para Marta. Coube a ela hospedar Jesus. Mas vamos prosseguir. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Não era pouca coisa não, era muito serviço, é o que está escrito. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Mais ou menos assim, Jesus, não vai falar para essa folgada aí, né, me dar uma mãozinha, porque eu também quero sentar aqui e ficar te ouvindo. E mais ou menos, né, se a gente juntas aqui, a gente consegue acabar o serviço mais rápido e vamos dividir as tarefas, né? Em outras palavras. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Então Jesus não interfere na escolha de Maria. Mas reparem que ele também não fala assim: larga isso aí e vem para cá. Para com isso. É necessário uma. E a Maria escolheu a boa parte. O que dá a entender que tem uma parte que não é boa. Que é justamente essa da tarefa, né, de se preocupar com muitas coisas. E a gente volta no começo. Jesus se hospedou na casa de Marta. E ainda hoje, quando nós hospedamos alguém em nossas casas, cá entre nós, a gente tem as preocupações de quem recebe alguém normalmente querido. Né? Normalmente a gente não hospeda estranho, alguém querido. E Jesus era amigo da família também. Em outras passagens a gente vê essa relação muito próxima dele com a família. E é natural que quem hospeda tenha essas preocupações. Imagina. Aqui não traz muitos detalhes. Mas, por exemplo, uma preocupação é com a alimentação. Então, peraí, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Tem que alimentar quem chegou. E Jesus não andava sozinho. Aqui não dá detalhes. Tinha quantos com Jesus? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei. Mas alguém tinha que se preocupar com o pão de queijo, o cafezinho quentinho ali.
e não tinha air fry para dar uma adiantada, para dar uma acelerada. É bom lembrar que não tinha iFood, porque, opa, chegou aqui, quantos são, o que vocês querem? Pede aí que eu vou pedir aqui no iFood. Ah, William, né? É óbvio que não tinha iFood, mas tinha um restaurante pertinho que dava para ir lá e pedir uma encomenda, mandar um mensageiro lá buscar o prato prontinho, feito. Não tinha. Era ali. Alguém tinha que fazer. Alguém tinha que se preocupar com a parte que não era tão boa. E esse alguém foi Marta. Mas mais do que isso, e com a própria questão da hospedagem. Jesus chegou, a gente não sabe qual antecedência foi feita a reserva na casa de Maria e de Marta. Não tinha também booking antigamente, né? Airbnb, vamos fazer a reservinha aqui para o mestre hospedar lá, a turma que está chegando. Às vezes é aquele desespero. Nossa, era para vir 3 e veio 5, e onde é que vai ficar esse povo? E aí tem que preocupar em arrumar a cama, e aí? Avisaram antes, mandaram um mensageiro na frente para falar, olha, está chegando Jesus aqui. A gente não sabe desses detalhes. Que se chegou de surpresa, aí que a gente sabe como é que a coisa é, né? Não precisa nem hospedar, para a gente já tomar um susto. Se o interfone toca na casa da gente e é visita, a gente consegue fazer milagre. Arruma a casa em 1 minuto, que demoraria quase um dia inteiro. Só um minutinho que eu abri o portão. E pronto, né? Já guarda, esconde, arruma cadeira e pega o cocô do cachorro que está no meio da casa e já esconde o brinquedo de menino e vai dar uma penteada no cabelo, põe roupa. Em 1 minuto a gente faz uma transformação na gente, na casa, no ambiente. Aquele sufoco. A gente não tem esses detalhes. Alguém tinha que se preocupar com essas questões. Alguém acha que Marta ia hospedar Jesus de qualquer jeito? Eu não estou nem tratando aqui de ser Jesus. Eu estou trazendo a reflexão para hospedagem de alguém que vem buscar em nossa casa um repouso, um descanso, depois talvez de uma longa caminhada, de alguém que chegou cansado. Então são detalhes que a gente olha e fala, puxa, de fato, Marta fez uma parte aqui que não era boa, porque a boa obviamente ia ficar ali ouvindo Jesus, mas ela fez algo essencial para tornar a hospedagem possível e para permitir que a sua irmã Maria pudesse ficar e continuar com a boa parte, com a parte boa. E aí, a gente tem que trazer isso para nós e até para o movimento espírita, porque nós precisamos valorizar as Martas. Para uma casa dessa que hoje, agora, funcionar, muitas Martas estão trabalhando, abrindo mão da parte boa. Não que a parte boa seja necessariamente me ouvir, mas a parte boa de um centro espírita, qual que é aquela que junta mais pessoas? É a palestra. Quando se tem um congresso, o Congresso Espírita de Uberlândia, 2.000 pessoas assistindo à palestra. Mas enquanto aquelas pessoas assistem, muitas Martas estão na retaguarda, invisíveis, trabalhando, abrindo mão da parte boa para tornar a parte boa possível para muitos. São as Martas, essenciais para o movimento espírita, que nós precisamos valorizar na recepção, na evangelização, na cozinha, na administração, na diretoria. São as pessoas que arregaçam as mangas e vão trabalhar, e vão lutar, e vão tornar possível isso. Agora, William, se a Marta não estava tão errada, e me parece que não estava, né? Talvez o erro da Marta tenha sido em ficar se preocupando com o comportamento do outro. Mas até nisso dá para encontrar uma justificativa, como eu disse, talvez ela queria dividir a tarefa e terminar mais rápido para ela também pegar um pouco da parte boa. Mas se a Marta não estava assim tão errada, nem estava errada, Maria tem que estar errada. Porque a gente parece que vive numa busca do erro. Quem está errado que eu tenho que condenar alguém. Alguém tem que ser condenado pelo meu tribunal, e se não é Marta, logo é Maria. Não. Se hoje, quando nós lemos o Evangelho, a gente já fica encantado. Se a gente pega um texto de algum autor que traz uma reflexão a respeito do Evangelho, nós já ficamos também encantados. Se vamos ao Congresso Espírita de Uberlândia, lá nos deparamos com palestrantes que falam do Evangelho, ou seja, são pessoas interpretando o Evangelho com as suas muitas imperfeições das pessoas, e nós gostamos, porque elas falam de Jesus.
imagine ter a oportunidade de ouvir Jesus. Com aquele seu magnetismo arrebatador, e Maria lá estava, aos pés de Jesus. Vamos condená-la por isso? Eu não vejo necessidade também. E tem outro detalhe, que aí é pura especulação, que eu trago para a gente refletir. Será que Maria lá estava, por não ser ela a mais necessitada de ouvir o que Jesus dizia? Será que a mensagem daquele momento não era Maria quem mais precisava ouvir? Então, se a gente começa a olhar por esse lado, a gente deixa de ficar buscando certo e errado, quem está mais acima, quem é mais evoluído, quem não é. A gente observa que as duas tiveram comportamentos compreensíveis, que dá para a gente olhar e dar um desconto para as duas. Só que é claro que quando trazemos o comportamento delas agora para reflexão pessoal, em busca de uma inspiração para nós, o que a gente precisa é tomar cuidado, agora, né, dando uma afastada do caso em específico, com os excessos. Porque às vezes nós nos excedemos e não encontramos o equilíbrio, que é o grande desafio. O desafio da vida em tudo é o equilíbrio. E às vezes nos excedemos num comportamento e até nos justificamos, baseado na passagem, do tipo assim, quando a gente convida alguém para o trabalho. Vamos trabalhar no centro espírita, vamos ajudar, vamos aqui para o macarrão, vamos, né? Não sei se é o caso desta casa, mas normalmente as casas espíritas precisam de voluntários. É o caso aqui também, então beleza, então já posso falar que é também. Então as casas precisam. E se a pessoa for daquelas assim que gosta de usar, é igual o trevo, né? Tem saída para tudo. Fala assim, não, eu aprendi com Maria que eu devo só ouvir a palavra. Eu devo ficar só quietinho, aqui sentado, tranquilo, assistindo. E aqui não é no sentido de puxar a orelha de ninguém, até porque o bom de fazer palestra na casa que não é da gente é porque eu não conheço, né, como é que é cada um na casa. Então, não sintam aqui que é indireta, que se for na casa da gente, a gente frequenta, para aí lá vem o William agora jogar indireta. E aí vai falando, a pessoa vai ficando desconcertada, não é o caso. Mas, se não tomarmos cuidado, a gente fica só na postura contemplativa. De quem, como eu ouvi certa vez, eu falei, e aí, você já é espírita? Estou tentando. Eu, como assim? Eu estou estudando, tenho uns 30 anos, mas estou muito imperfeito ainda. Ele está achando que ser espírita é ser perfeito. Não, o espírita é o imperfeito em busca da transformação moral. Vamos, Kardec, reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações. Não é assim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua perfeição. Aí, coitado de nós, né? Não sobra um. Mas se já deu uma melhoradinha, pode falar que é espírita. Já melhorou alguma coisa, já... Às vezes é difícil você avaliar com ontem, porque às vezes hoje a gente fez uma burrada que não fez ontem, ali piorei. Então essa avaliação do dia anterior, às vezes ela é arriscada. Mas quando você olha para 10 anos atrás, nossa, há 10 anos, façamos a reflexão. O que eu fazia há 10 anos, que hoje eu reconheço que não é legal, que eu fazia às vezes, contando até vantagem, que hoje eu falo, dá até vergonha. Já não repito mais aquilo. E aí a gente percebe, melhorei. Isso é o verdadeiro espírito, é aquele que vai se transformando, vai se esforçando para combater uma inclinação, uma tendência que existe e muito. Uma vez eu fiz essa palestra, essa reflexão, uma pessoa me chamou no final, falou, só dar aqui meu testemunho, falei, fica à vontade, né? Estava só eu e ele assim. Ele falou, rapaz, você começou a falar aquilo, eu comecei a pensar, e não é que você tem razão? Eu falei, é mesmo? Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque há 10 anos, rapaz, mas eu mentia demais. Eu falei, e hoje? Eu minto, mas menos. Falei, então, assim, eu ainda minto, eu não consigo não mentir, mas já é bem menos que antes.
Verdadeiro espírita. Já está no caminho aí. Quem sabe daqui umas 20 encarnações você consegue, para não minto mais. Aí superou. Mas é isso, é o progresso. Não, antigamente eu perdia a paciência por causa de pouca coisa. Hoje eu perco a paciência, mas já é uma coisa mais grave. Já. A gente vai evoluindo assim, já vai dando uns passos. É isso o verdadeiro espírita. Então, né, esse é o esforço que a gente deve fazer. Então, o papel contemplativo do estudo, da reflexão, super importante. Mas precisamos abrir um espaço para que a gente sirva. É o equilíbrio. O estudo, simbolizado por Maria ouvindo Jesus, mas também o do trabalho, o do serviço ao semelhante, simbolizado por Marta. Com o devido cuidado para que daqui a pouco a gente não vá para o outro extremo. Não, o que importa é só trabalhar, esse negócio de estudar está fora de moda, isso aí não é comigo mais, não. Eu sou do trabalho. Eu às vezes bato no peito e falo, eu sou do trabalho, estudar. Opa, lembremos-nos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. É super importante a instrução. O Espiritismo desenvolve a fé raciocinada. Não é a fé cega. E a fé cega é combatida também com o estudo, com a reflexão. Quando a gente sai um pouco do automatismo, né, da reprodução, inclusive, de muitas superstições e coisas que a gente pensa assim, nossa, isso aqui vai mudar a minha vida. E peraí, será que é isso externamente que vai mudar a minha vida? Ou se é a minha atitude diante da vida que vai transformar, né, a minha realidade, o meu futuro? Porque senão a gente vai reproduzindo comportamentos e aprendizados que não fazem sentido e que o estudo nos convida a uma pausa, um afastamento para refletir. Exemplo que eu acho que todo mundo vai saber. Por exemplo, chinelo virado de cabeça para baixo, quem morre? A mãe, né? Muito bem. Viu como é que é impressionante, nunca falha. Eu posso fazer esse teste aqui em qualquer lugar. A mãe morre. Eu fico pensando na genialidade da mãe que inventou isso, né? Deve ser a mãe lá uns 500 anos atrás, 1000 anos, 5000 anos, a casa bagunçada, e pede para os filhos, aquele tantinho de filho, uns 20, né? Arruma a casa para a mãe está cansada, eu não aguento mais arrumar chinelo de vocês fora do lugar. Aí ela não adiantava, vai pelo medo. Olha, chinelo virado para baixo, eu morro. Acabou. Aí foi passando de geração para geração, todos nós estamos, em várias as idades, reproduzindo isso que vem sendo passado, e alguém sabe quem inventou? Mas vai passando. Aí nós espíritas, a gente sabe que não faz sentido um negócio desse assim, né? O chinelo virado, a mãe morre. Mas, se a gente passa perto do chinelinho virado, na dúvida, dá uma cutucada para o lado ali, desvira, porque vai que, né? Vai que esse negócio faz sentido e não duvide. Se naquele dia que a gente não virou, se a mãe morrer, é capaz da gente ainda nos culpar, devia ter virado o chinelo. Está explicado, é porque eu não virei e a minha mãe morreu hoje. Então, assim, tomemos cuidado, não faz sentido. A gente analisa, racionalmente falando, peraí, não precisa nem estudar muito, né? Não faz sentido. Se colocar a vassoura atrás da porta, a visita vai embora. Essa aqui é até fácil explicar, porque aí foi passando isso também, a visita às vezes vê a vassoura e fala, quer que eu vou embora, deixa eu já desconfiar aqui para ir, né? Então, assim, e a gente vai, e entra ano, sai ano, Réveillon é um espetáculo. Réveillon é um negócio impressionante, né? Às vezes, por exemplo, não pode comer carne de frango ou ave porque a galinha cisca para trás. E aí, se eu comer esse tipo de carne, eu vou ter um ano para trás. Aí tem que comer a carne de porco, porque o porco fuça para frente. E aí eu vou ter... Estão vendo? Aí, se você pular não sei quantas ondas na praia, aí o cortado não pode ir na praia, fala, estou fodido, porque como é que faz? Eu não tenho como ir, então meu ano já começou errado. Eu não consigo comprar aquelas castanhas lá que eles falam que tem que comer. O pobre que não consegue comprar...
o porco fala, e aí? Então, não faz sentido. É igual cor de roupa. Não, vamos vestir de branco, é para ter um ano em paz. Aí está todo mundo de branco, bonitinho, dá lá para 00:30, fez a prece, a oração. Aí um vai e fala assim, e a política, hein? Ah, pronto, pode estar da cor branca todo mundo que vai ter. Então não fale disso nessa época do ano, mantenha harmonia. Porque aí não há cor de roupa que faça as pessoas, né, se conterem, infelizmente. Que se cor de roupa de fato tivesse a ver, a gente podia ir com uma peça de cada cor, é mais fácil, igual um Falcão, o cantor, era tudo colorido, a meia não faz sentido. Agora, parênteses, espíritas, não sejamos os chatos da família. Se a família combinou de todo mundo de branco, bonitinho, para a foto ficar mais bonita, não vamos chegar lá de preto também, para não, eu sou espírita e eu vim na palestra lá que não tem a ver a cor da roupa, eu vim de preto, que é para mostrar que eu vou ter um ano bom apesar da roupa. Não, vamos de branco, vamos tirar as fotos bonitinhas lá para não atrapalhar. Mas reflitamos. Porque seria muito fácil transferir para a cor da roupa, né, para o que eu vou comer, para a quantidade de ondas que eu vou pular. Como é que vai ser o meu ano? É claro que eu posso pensar, né, imaginar um ano maravilhoso, não estou aqui desprezando a mentalização de algo positivo, de pensar positivo, senão também, já que a pessoa já vai para o final do ano, fala, vamos ver o que dá esse ano, né? Ixi, mundo está difícil, nossa, né, vai ser fácil, não, mas vamos ver, vamos tentar. Não, vamos mais positivo, vamos, né, pensar para frente mesmo, alto astral, mas conscientes de que é o nosso comportamento, é a nossa conduta que vai refletir no ano que nós teremos. Compreendendo que, como nos ensina Allan Kardec, vivemos num mundo de provas e expiações. Então, dizer que teremos um ano difícil não é profecia. Estamos num mundo de provas e expiações e a dificuldade faz parte da vida. Então, compreendendo isso, que o estudo vai nos trazer, tenhamos paciência, tenhamos tolerância, respeitemos as divergências em família, tenhamos, né, harmonia, respeitemos e amemos uns aos outros. Então, essas reflexões, por mais que todos nós já saibamos, né, qual de nós não sabe que deve amar o próximo como amamos, né, a nós mesmos, o ensinamento de Jesus, todos já sabemos disso. O desafio é o quê? Praticar. E o estudo tem essa capacidade de tanto martelar, de tanto insistir, de tanto nos provocar reflexão, de sem que percebamos, a gente vai mudando. Então é o equilíbrio entre a postura de Marta, a do serviço, e a postura de Maria, daquela que busca o aprendizado, ouvindo e aprendendo com Jesus. Então, poderia trazer aqui, por exemplo, vamos pegar aqui outra passagem que vai também mostrar que era um perfil das duas. Tem aquela famosa passagem da unção em Belém. Lá vai dizer que Lázaro, irmão das duas, estava sentado na mesa. Maria ungia os pés de Jesus e secava com seu cabelo. E Marta servia a todos. É um perfil. Vejam que aqui a gente consegue observar várias virtudes, nessas duas passagens. A dedicação, a abnegação, abre mão da parte boa para torná-la possível para alguém. Essa disposição dela, isso tudo é virtude para a gente observar e, opa, essa mulher tem algo de especial. Mas tem uma outra passagem que também vai trazer lições valiosas, que é a da, aí não vamos entrar nos detalhes, mas da ressurreição de Lázaro, irmão das duas, repito. Está lá em João, capítulo 11, versículo 20. Marta, assim que ouviu que Jesus tinha vindo, saiu para recebê-lo. Então veja, ficou sabendo, opa, Jesus lá vem, eu vou recebê-lo. Mais uma vez, disposição, dedicação. E Maria ficou em casa. Maria lá quietinha. Disse então Marta a Jesus: Senhor, se houveras estado aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que firmeza dessa mulher. Falar isso para Jesus, hein?
Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Isso é Marta falando para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição que haverá no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, jamais morrerá, por todo sempre. E aí Jesus faz a pergunta: crês nisto? E aí Marta diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Dito isto, Marta se retirou e foi chamar sua irmã Maria. E aí tem a passagem da chamada ressurreição de Lázaro. Então observemos de novo a postura de Marta. Essa que vai atrás, que pergunta a Jesus, que demonstra fé naquilo que Jesus podia fazer, vai, chama a irmã, e agora as irmãs vão lá para onde estava sepultado Lázaro, que volta. Então, percebem a importância de Marta para a gente, de repente, transformá-la num ser negativo, num ser que não deve nos inspirar, quando muito pelo contrário. Marta tem muito a nos ensinar. Sem que, para aprendermos com Marta, precisemos rebaixar Maria. De forma alguma, insisto nesse ponto. Não é uma disputa de qualquer irmã mais evoluída, de qualquer irmã, né, enfim, que tem mais a nos ensinar, não. Eu foquei mais em Marta, meio que para fazer justiça com a pobre coitada que passa por essa situação. Mas Maria também tem muito a nos ensinar. E aí, para a gente encerrar, e já ir para o macarrão, qual comportamento devemos evitar e que é representado por alguém da família também, simbolicamente dizendo? Lázaro. Porque se Maria é aquela que busca o aprendizado, busca a reflexão, se Marta é aquela que serve, aquela que se mostra dedicada, abnegada, Lázaro, simbolicamente, morto. Aquele que nada realizava, baseado no que nós temos de informações. Então, eis o desafio: equilibrar em nós Marta e Maria e tomar muito cuidado para que não reproduçamos aí o comportamento de Lázaro, aquele que para a vida estava morto. E para encerrar, eu me recordo de uma passagem muito bonita entre Jerônimo Mendonça e a sua mãe. Jerônimo, para quem não conhece, rapidamente, morou em Tuiutaba, nasceu, viveu e morreu em Tuiutaba. Ele, aos 20 anos mais ou menos, ficou tetraplégico, ficou deitado numa cama ali até desencarnar aos 50 anos de idade. Por volta dos 30, ficou cego dos 2 olhos, não movimentava nenhum dos membros, era totalmente dependente para tudo, sofria de dores, problemas cardíacos, fortes dores no peito. Enfim, era uma vida realmente, era um exemplo de quem passava por grandes dificuldades e ainda assim trabalhava. Fazia campanha do quilo, com as pessoas, adaptavam o telefone para que ele pedisse donativos para o centro. Fundou um centro espírita chamado Ceareiros de Jesus, ainda existente e muito bonito, por sinal. Fundou também uma creche, o Pouso do Amanhecer, Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Enfim, teve toda uma vida dedicada ao espiritismo. Viajava fazendo palestras com a sua cama adaptada numa perua Kombi. Era um incansável trabalhador da Seara do Cristo. E certa vez a sua mãe chegou para ele e falou: meu filho, né, eu tenho mais 9 filhos. Você é o único paralítico e o único que não para em casa. E ele, sempre muito brincalhão, dizia: pois é, minha mãe, mas a pior paralisia não é a do corpo, é a paralisia da alma. E esta Jerônimo não possuía. Que tomemos muito cuidado para que a nossa alma não se paralise diante da vida. Que busquemos, como disse muito bem Dom Helder, devemos ter o coração de Maria e os braços de Marta. Então, em busca desse equilíbrio,
desse coração com esses braços, que Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos inspire nessa jornada. Muita paz e bom macarrão para todos, né? William, mais uma vez, muito obrigado. Por favor, leve o nosso abraço aos nossos irmãos do Centro Espírita Leão Denis e te esperamos aí numa próxima oportunidade em nossa casa. Meus irmãos, vamos rapidamente aos recados da semana, né? Porque o macarrão nos aguarda. Vamos lá, o nosso primeiro recado é o curso de passe, como a gente anunciou aqui algumas segundas-feiras anteriores, iniciará no próximo domingo às 15h30. Então, aqueles que se inscreveram para esse curso, a Fabiana pede para reforçar com vocês que iniciará no domingo e o material será entregue no domingo. Então, às 15h30 no próximo domingo. E o nosso próximo e último recado é que o macarrão nos aguarda lá no piso inferior. Ao final da reunião, saindo na sala do passe, podem descer a rampa e pegar o macarrão que aguarda por vocês. R$15. Temos avulsos também? Está acabando, mas ainda tem, né? 4 queijos. Então ainda tem, para aqueles que não adquiriram, tem os chamados avulsos, como nós temos a pizza. Então, agradecemos por esta oportunidade, por essa assistência, por esta palestra da noite de hoje, que nos trouxe muitas reflexões. Nós agradecemos, desejamos a todos uma excelente semana, um excelente retorno aos seus lares. E nós convidamos a Fabiana para a nossa prece final e a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus e que Jesus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz permaneça em nossos corações. A gente queria agradecer imensamente às Martas que estiveram conosco nesse dia. Foi um dia muito especial, um dia assim, em que a gente pode sentir a vibração do trabalho na Casa Espírita. A gente não vai falar os nomes, mas a gente agradece a todos os trabalhadores, a todos que contribuíram conosco. Então, nosso muito obrigado. Obrigada ao William, nosso amigo, palestrante, e um espírita muito atuante, não só em Uberlândia, mas né, o William é aquele que leva a doutrina para a nossa região. Então, nesse instante, vamos fechar os nossos olhos e pensar em Jesus. Vamos perceber o Mestre diante de nós, a sua luz a nos envolver, acerenando a mente, o coração, magnetizando as águas, transformando cada uma delas no bálsamo salutar de que necessitamos. As águas que aqui estão colocadas, as águas que estão nos lares. E vamos rogar ao Mestre Divino a preparação para o passe, que nós possamos, Senhor, fortalecer sempre a nossa fé no Teu Evangelho, a nossa esperança e, sobretudo, a nossa coragem de enfrentarmos as nossas imperfeições. E é com a oração que nos ensinastes, que convidamos a todos os irmãos a orarmos pela humanidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.